Oi? Boa noite, meus amigos internautas da nossa cidade do Grande ABC aqui, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Caetano. Estamos aqui com o nosso podcast ao vivo, aqui para vocês nessa quarta-feira aqui, 20 de julho. Queria dar uma boa noite ao nosso convidado especial aqui, Edson Agnello, arquiteto, urbanista e editor jornalístico. Boa noite, Edson. Boa noite Floriano. É um prazer estar aqui esta noite, né, para a gente debater sobre os temas aí de urbanismo, tá? Para a gente deixar algumas ideias, tentar deixar algumas ideias plantadas para as pessoas que nos assistem. Obrigado aos internautas e todos mais aí que nos acompanham. Tá certo. Boa noite, Selmar. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edson. Boa noite, Giba. Tudo bom, Giba? Aqui. Nosso grande mestre aí, né? Nosso técnico, né? Eu tava um pouco... bom dia a todos que estão nos assistindo, a todas também, né? Eu tava com saudades, né? Que a gente, no último, infelizmente, não consegui participar. Mas hoje vamos estar aqui com o Edson, vamos estar discutindo essa questão de urbanística, né? Que é tão premente em todos os locais e na cidade de Mauá não é diferente. É isso aí, diretamente aqui dos estúdios Pix Live, né? Sem deixar de agradecer aqui os trabalhos técnicos do Giba. E vamos começar aqui com o nosso debate de ideias aqui, para tentar, vamos dizer assim, encontrar soluções, né? Que sejam viáveis, um programa que seja bacana para que as pessoas possam aproveitar da melhor forma. A primeira pergunta aqui para o Edson, eu gostaria de fazer uma introdução, que há tempos atrás, há cerca de 2 anos e meio mais ou menos, um advogado chamado Dr. Davi Rogério nos mandou um artigo e nós publicamos, né, no jornal, no impresso, e a ideia dele era de mudar o nome da cidade de Mauá, né, porque ele dizia que os problemas que a cidade estava enfrentando eram por conta, talvez, do nome da cidade e o próprio histórico da cidade, né? No caso, a cidade já teve um prefeito que foi assassinado, que foi o Dorival Rezende, teve prisão de prefeito, teve uma série de outros problemas aí. Na atualidade, aqui, o Edson, ele está vindo com uma ideia que é bem peculiar também. Né? Bem interessante, né? Que seria a ideia de transformar o Jardim Zaira, que é o maior bairro da cidade de Mauá, num distrito. Então, assim, a primeira pergunta para o Edson, como seria isso, Edson? Como você explica essa ideia de... Então, o que nós, na verdade, propomos, né, aí dentro disso daí, é que unir os Zairas, né? Porque o Zaira não é um só, né? Existe vários Zairas, existem alguns outros bairros, que nem o Aeroporto, Macuco, Alto da Boa Vista ali, que estão dentro daquele vale, né, que está o córrego Corumbê, né, que é o que marca ali os dois lados do Jardim Zaira, vamos dizer assim. Então aquele vale todo ali, ele é um vale interessante de ser avaliado, né, e essa característica de tornar ele um distrito é com a finalidade de criar-se uma discussão única de melhorias para aquela região, tá? Esse distrito, algumas pessoas estão imaginando que é para se criar uma estrutura administrativa para aquilo ali. Não é gerar, máquina, né? Não é nada disso. É gerar custos. O Zaira não vai se separar de Mauá, não vai virar uma cidade. Não vai se separar de Mauá, mas o Zaira precisa ter uma bandeira. A bandeira, o que é? Até num dos artigos aí dos últimos, aí eu dei a definição de bandeira, que é uma definição que existe, que você busca aí no Google, né, nas fontes aí de referências. Tem que ter uma ideia, né? Porque você precisa, que igual a nação tem uma bandeira. O que é uma bandeira? A bandeira é uma coisa que representa uma ideia. Né? É como que você simboliza aquilo símbolo, ali. Né? Então, nós precisamos criar esse símbolo do Zaira e dar a importância do Zaira que ele merece. Tá? Então, quando você eleva uma região a um distrito, tá? Você dá uma conotação de valorização naquela região. Tá? Mas quais são os benefícios, por exemplo? Quais os benefícios técnicos, por exemplo? Vai ter um cartório só para o Zaira? Vai ter o quê, por exemplo? Então, na verdade, quando você pega o Zaira, você imaginar que o Zaira tenha 100 mil habitantes, tá? Vamos pegar por baixo, que eu acho que é 120. Eu acho que até mais, hein? Deve ter 130 mil habitantes. Então você vê, quantas cidades no estado de São Paulo que tem 120 mil habitantes? Não, tem cidades com 2 mil habitantes. Então, né? Então você vai pegar, 15, o Zaira tem 27. Mais habitantes do que 400 municípios do estado de São Paulo. Do Brasil, então, muito mais. É uma faixa bem grande. Isso. E ele
por exemplo, essas cidades, uma cidade com 120 mil habitantes em qualquer estado, ela tem um hospital, né? Ela tem uma boa delegacia, ela tem um fórum, ela tem uma estrutura administrativa que dá respaldo àquilo ali. Então, e onde está a estrutura que dá respaldo? Né? O Zaire não tem unidades educacionais ou de saúde suficiente para a população que está lá. Né? Então isso é muito ruim, né? Isso transforma a qualidade de vida do cidadão muito, muito precária. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que mobilizar esse cidadão a buscar a fatia que ele tem direito no bolo dentro do município. Né? Então esses 120 mil cidadãos, eles contribuem tributariamente para o município. Né? Então, e eles têm o retorno tributário que eles representam? Não, não tem. Mas isso não é culpa também da ocupação que ela foi feita durante os anos aí, porque o Zaire, na verdade, muitas áreas são, vamos dizer assim, irregulares do ponto de vista de construção, né, até urbanístico, né? Então, culpa, eu não diria que existe culpa, né? Eu acho que a culpa é uma coisa que você está estabelecendo um julgamento, né? Eu acho que as coisas elas vão acontecendo, momento, né, são momentos que vão acontecendo, né? Assim como, né, teve ao momentos, longo dos anos, né? Isso em todo o país, né? Tem momentos, né, que são feitas coisas certas e coisas que depois não estão certas, né? São erradas, né? E então assim, o que se precisa ali é realmente ter a consciência. Tá? Um problema sério que nós temos em Mauá, que esse é um problema sério que nenhum administrador enfrentou até hoje, que é uma questão de que a população, se ela pudesse mudar daqui, ela mudaria. Esse é um problema autoestima, sério. você fala assim, Autoestima. de não considerar Mauá, né? Então, assim, eu tenho pesquisas... Teve picos, né, de melhoria, mas, enfim... eu tenho pesquisas de 25 anos atrás, tá? Que Mauá ele era a cidade que, se a pessoa tivesse oportunidade, mudaria daqui. Então, nessa pesquisa de 25 anos atrás, você tinha Ribeirão Pires, que é uma cidade mais provinciana, dentro do ABC, que é uma cidade que a pessoa jamais pensaria em mudar de lá, e Mauá era lá no fim a última cidade do ABC, onde a pessoa, se ela pudesse, mudaria daqui. Esse quadro teve umas oscilações, como o senhor Mar está bem colocando, né? Teve momentos que valorizou-se essa autoestima, né? Então, quando vem alguns empreendimentos há 20 anos atrás, né? A cidade ganha, por exemplo, um teatro. Então, isso tem um shopping, bacana, isso aí vai dando uma melhorada. Então, e aí declina novamente, né? Aí você perde essa curva ascendente e cai numa curva descendente, tá? E aí a pessoa... Você vai perguntar para a pessoa, ela fala assim, não, eu vim de fora, estou aqui, eu vim por uma questão ou outra. Você acha que a pessoa vem porque é o último... Então, o parece último recurso isso, que ela parece conseguiu. o fim da linha, né? Uma coisa desagradável isso, né? Mas eu só quero fazer um ponto, o Edson, ele nasceu em Mauá, assim como eu também, né? Essa colocação toda é do ponto de vista... Sim, isso é. Então, assim, Mauá, eu falo há uns anos atrás, eu escrevi até no próprio jornal No Tempo Real, que Mauá é uma grande mãe. Exato. Né? Mauá é uma cidade que acolhe todo mundo. Abraça, né? Ela abraça. Né? Eu vejo isso daí, a cidade tem essa característica, né? Sempre tem um espaço para a pessoa. Então, mas essa pessoa, à medida que ela enxerga, né, as deficiências que existem e as melhorias que ela pode buscar fora, ela quer ir para fora. Tá? Então isso é ruim. Né? Isso é ruim porque a pessoa não fixa raízes, ela não debate a cidade, ela não quer melhorias, ela tá de passagem ali. Tá? Ruim. Ela não abraça a causa coletiva do local para poder, ao invés dela tentar arrumar aquela parte, ela quer mudar para cima. Então a primeira mensagem que nós pretendemos levar ao Jardim Zaira, as pessoas que moram, os comerciantes, as lideranças do Jardim Zaira, é que eles têm que se reunir, independente de classe política, independente... Não, é eles que têm que se reunir. É eles que têm que levantar uma bandeira em defesa da região deles. Trazer técnicos... Tá? Trazer técnicos que realmente não tenham comprometimentos,
tá? Não desmerecendo ninguém aqui que seja da cidade, mas técnicos que não tenha comprometimento de perder o emprego ou de não ser mal visto pela administração ou pela classe política ou pela classe empresarial. Trazer até experiências, né, que possam agregar, né? Experiências que possam agregar e mudar esse panorama, tá? Porque o que a gente assiste hoje, o que a gente prevê para o Zaira, daqui 20 anos, daqui 10 anos, é um caos, né? Por quê? Porque não existe nada sendo feito. Não tem nada, não tem nada sendo debatido, né? É uma região que não tem um projeto. Um projeto que eu digo não é um projeto de fazer, de pintar o meio-fio, de carpir a rua. Não. Um projeto de vocação. De planejamento urbano mesmo, vamos dizer O que o Zaira vai ser daqui 10 anos? O que vai ser? Vai ser pior do que está hoje? O pior que está hoje vai ser bem ruim, E qual né? seria a solução aí? Vamos dizer assim, as ligações primeiro de trânsito, talvez? Então, as soluções, elas passam pelo quê? Elas passam por essa discussão. Pela discussão do povo. com o pessoal, como o Edson colocou, com o pessoal lá, ouvir o pessoal, porque às vezes eles estão sentindo no dia a dia os problemas, pode ter solução simples que vão contribuir para a melhoria. Né, a transformação de qualquer sociedade, ela acontece na cultura. Tá? Isso eu tenho pacífico comigo. As pessoas falam muito assim, não, nosso problema é educação. Não, nosso problema é cultura. Cultural. Educação e escola existe para alfabetizar o cidadão. Só, mais nada. Né? O cara não tem que aprender mais nada na escola a não ser alfabetizado. É essa a função da educação. Educação vem de casa, inclusive. Né? E a educação pessoal vem do berço. Tá? Agora, a cultura é que muda a história de uma sociedade. É a cultura que muda. Só que a cultura, ela demanda, no mínimo, uma geração. Uma geração são 20 anos. Então você tem que começar alguma coisa hoje para ela... Daqui 20 anos ter um resultado. Começar a dar uma alavancada. Começar a dar uma alavancada. Tá? E aí, nós temos, infelizmente, isso a nível de Brasil, eu também me coloco dentro, né? Nós somos imediatistas. O brasileiro, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas rápidas, que aconteçam rapidamente. Agora, Edson, você colocou assim, então podemos dizer que há vários Zairas dentro do Zaira, é isso? Que você coloca essa observação? Sim. Com as suas particularidades, Então, né? A primeira coisa seria unificar. Né? Mas pelo que eu estou entendendo, Ed, só te cortando aqui, pelo que eu estou entendendo, o que você está pretendendo fazer é uma discussão com as pessoas, no caso, e mudar essa questão cultural para que se pense o Zaira a longo prazo. Isso, exatamente. Assim, para que as soluções sejam tomadas, mesmo que não vai acontecer agora, mas elas precisam discutir isso. Então é uma questão cultural, porque parte do princípio de que as pessoas têm que se reunir e discutir o cidadão, do morador lá. Do morador, né? Se ele pretende ir embora do Zaira, então não tem nem razão para ele discutir, né? Se ele está definido que ele quer ir embora, então tchau, né? Está esperando o caminhão da mudança, tá certo? Isso já está definido. Agora tem aquele que não, tem aquele que é enraizado. Eu já cheguei a ouvir dentro do Zaira, por exemplo, que uma pessoa falando que fazia 4 anos que ele não ia em Mauá. Eu falei, assim? mas... É verdade, essa expressão eu já ouvi várias vezes. Como assim? Você não, faz 4 anos que você não vai em Mauá? Vou em Mauá, é verdade. Faz 4 anos que eu não vou em Mauá. Então, assim, ele não tem ligação com a cidade. Ele mora no Jardim Zaira. Ele está ali. Eu falei, não, mas você não sai daqui, você não sai... Não, às vezes eu saio, mas eu saio aqui pela Nova Mauá e acabo indo ali pro lado da cidade de Tiradentes, tal, não sei o quê. E faz tempo que eu não vou em Mauá. Tá, então ele está onde? Ele não está residindo em Mauá. Como que é isso? Questão né? geográfica. Ele está no bairro, ele é bairrista, no caso. Ele está no bairro, ele mora no bairro, mas ele não consome as outras coisas na cidade. Isso, então ele não tem relação social, econômica, cultural com a cidade. Né? Ele não tem essa relação. Então, será que é só ele? Ou será quantos mais tem assim? Como que é isso? Então, a gente não tem números, mas parece que, por exemplo, essa questão da compra mesmo, o pessoal sai para comprar onde? Em quais shoppings eles saem para comprar? Santo André, por exemplo? Porque antigamente as pessoas tinham que ir para outras cidades, né? Mas mesmo assim, hoje ainda temos essa disputa comercial, né? Que é o que você está falando. As pessoas às vezes não consomem aqui no bairro, não consomem na cidade e vai pro caso da Zona Leste, que faz fronteira com o Zaira, né? Então você vê que é uma coisa. Então isso daí não é simplesmente a discussão de orçamento participativo.
A iniciativa do orçamento participativo é uma boa iniciativa, porque você traz o cidadão para ouvir. Lógico. Mas o problema não é só esse. Não é só a rua que está ruim, a água, o esgoto. Não, isso é esse conjunto da pessoa entender que para as mudanças acontecerem tem que existir uma bandeira. O que nós vamos defender? Nós estamos defendendo alguma coisa para daqui 20 anos, para daqui 10 anos, para daqui 5 anos. E aí vamos falar um pouco então da questão que você está colocando, Edson. Então o urbanismo passa a ser uma ciência, né? Você pode começar a ver o urbanismo como uma ciência de estudar a localidade do contexto do Zaira ou até de outros bairros aqui na cidade. O Vila Carlina tem o Sônia e o Silvia, que o Sônia e o Silvia também se sente desprendido da cidade, assim como o Parque São Vicente, que se sente também muito mais parte de Santo André, né? O Sônia e a Silvia está mais ligado à questão Zona Leste e fica essa situação toda, né? Então, você vê como que tem estudos aí, né, que tem que ser feitos para entender o que a população desses lugares eles sentem, qual o sentimento. Mas pegando aí a questão do urbanismo, nós temos a primeira coisa que diferenciar urbanismo de urbanização. As pessoas, esses termos, eles se confundem muito, né? A pessoa fala, não, o governo vai urbanizar aqui. Urbanizar uma região é uma coisa, tá? Isso é um ato, né, tanto que é um verbo, urbanizar, né? Então você vai melhorar a situação daquela região, melhorar com obras, com saneamento, calçadas, quadras. Isso é urbanização. Agora, o urbanismo ele discute se a urbanização é adequada ou não para aquele local. Para aquele local. Ele vai discutir isso aí. Por quê? Porque ele está ligado às pessoas, né? O urbanismo ele está ligado, ele tem muito de sociologia, né? Tem muito de antropologia, de você entender como que aquele grupo social chegou ali. Como que ele é formado, como que ele pretende viver. De onde vivem. Isso, exatamente. O que comem, onde vivem. Aquela pergunta, né? O que comem, como vivem, exatamente. Como chegaram nesse lugar. Né? Então, essas perguntas. Isso é entender o que é urbanismo. Tá? Então, o que você vê? O que a gente assiste, né, no histórico aí do Brasil, vamos dizer assim, que são correntes, né, que foram discutindo a questão da urbanística, influenciadas por escolas do exterior, tá? Então linhas de pensadores, né? Pensadores do exterior que foram levando uma situação ou outra. Aí você pega, por exemplo, a história de Brasília, né? Todo mundo acha um projeto magnífico, tal, de arquitetura, os prédios lindos, não sei o quê. Ruas largas, né? Ruas largas, não sei o quê. Então, foi uma cidade, um projeto que eu vejo construído para o carro, não para o ser humano. Tá? É tudo muito distante, né? Tudo muito distante, você não consegue... Atravessar a rua, você tem que... até, né? Cidade satélite, é como se estivesse orbitando longe, numa órbita. Então assim, a capital ela é uma coisa feita para o automóvel, não foi feito para as pessoas. Você atravessar o eixo monumental a pé é um negócio meio maluco lá, meio fantasioso. Tá certo? Assim, você encara. Outra coisa, você andar a pé em Brasília... É temeroso. De golfe, é temeroso. Parece assim que você vai ser atacado. Não tem ninguém. Você não vê ninguém na rua a pé. Mas dá a impressão que você vai ser atacado. Dá a impressão que você está numa savana. Mas você está em Brasília. Né? E você está em Brasília. Então, isso é estranho. Aí você pega o metrô. Eu já fiz essa experiência. Você pega o metrô ali na estação central rodoviária. Tem o metrô onde ele sai dali. E você vai para as cidades satélites. Aí você encontra vida. Entendi. É muito interessante. Aí tem vida lá na cidade satélite. Lá tem vida, Brasília tem pouca motocicleta. Tá? Então você vê como que a cidade é complexa. Olha que coisa diferente. Você vai lá para Taguatinga, né? para Ceilândia. Pulsa, né? Isso, a vida pulsa lá, né? É moto, é gente andando naqueles comércios, aquela muvuca e tal, e o metrô, não sei o quê. Então é muito bacana. Né? E aí você se sente seguro. Como assim? Tem todo tipo de gente lá. Né? Tem gente boa, gente ruim, gente honesta, trabalhador, gente que vai para bater carteira, gente que vai para vender droga. Tem de tudo lá, tá certo? Mas você se sente seguro, porque tá cheio de gente. Né? Então, isso é urbanismo. É você entender como que as pessoas agem culturalmente. Né? Então você veja, por exemplo, trazendo uma coisa mais real aqui para o nosso momento aqui, da ABC, você veja, por exemplo, que um outro conceito que surgiu, que foi imposto, esse conceito de Brasília, ele surge com a valorização do automóvel. Por quê? Porque a valorização do automóvel, na verdade, foi um grande lobby no país,
né? Sim. Que na década de 50, Vixe, né? as falou assim, olha, montadoras, né? Tinha as montadoras. Tudo. veio as montadoras de caminhões, de carro, e falou, olha, o grande negócio é transporte rodoviário. É. Acaba com as ferrovias, vamos ter transporte rodoviário. Por quê? Porque o carro, o veículo, o caminhão, ele é altamente rentável para o governo. Estamos pagando preço por isso. Né? Tá? Ele arrecada muito tributo. Verdade. É muito tributo. Ele é uma máquina de fazer dinheiro. Você pega qualquer rua, qualquer avenida comercial de qualquer cidade, você conta quantos comércios tem nessa avenida e você veja quantos comércios se dedica ao automóvel. Pronto, você faz a conta. Todos. Você tem 50 comércios numa rua, 35 comércios é voltado ao automóvel. Por exemplo, aqui em Mauá, como que você poderia ter um local como esse aí, que é o Qualquer avenida, você pega Barão, por exemplo, você tem loja de peça, despachante, Exato. agência de venda de Isso aí, veículo, eu de quis carro, colocar, não sei o é que, não sei o verdade. que tem, lá. Aí você tem um mercado, Autoescola. posto de gasolina, Sim. autoescola, não sei o que, tudo voltado ao automóvel. Então, é uma cadeia geradora de tributo Fantástico, Muito grande, né? muito grande. Tá? E isso Loja é uma de coisa que nós acessório. vamos voltar ao tema aqui daqui a pouco. Ok. Essa questão dessa cadeia Legal. geradora aí. Então, voltando ao urbanismo aqui mais para próximo da nossa região. Um outro conceito que surge é os famosos calçadões, né? A rua comercial da cidade vira uma rua de trânsito intenso de pedestres, né? Que começa a entrar em conflito com o automóvel e sim. tudo mais. Exatamente. Então, vamos criar um calçadão. Legal. Cria-se o calçadão, joia, o pessoal vai lá fazer compra, aquilo, tá. A segunda etapa depois do calçadão é o shopping, né? Tá? Porque aí o shopping nada mais é do que o calçadão coberto, tá certo? Com ar-condicionado. banheiros, com... Não, é coberto com ar-condicionado. Na verdade, você levou a rua, né, o calçadão para dentro do shopping, pôs as lojas viradas para a rua, cobriu ele e pôs um ar-condicionado. É isso que você fez. Tá? O shopping ele é consequência desse movimento urbanístico. Te dá né? uma certa segurança, né? Isso. Vai te dar mais Então, segurança. e aí eu falo assim, olha, um exemplo que eu pego. Se você pegar no shopping, a hora que o shopping fecha 10 horas, 9 horas, aí, tal, não sei o quê, aí eu vou te levar no shopping, tá fechado tudo, e eu vou te mandar você circular lá à meia-noite, 1h da manhã, sozinho. Seguranças estão do lado de fora, sozinho lá. Você pode ter certeza que 99% das pessoas ficam com medo. É uma sensação estranha, sim, né? sim. É uma sensação, é Você verdade. percebe? A pessoa fica assim, Uma nossa, cidade mas fantasma. eu tô aqui, esse shopping sozinho, só eu aqui, eu estou com medo. Né? Não, mas você está protegido, está fechado. Não, mas pode acontecer alguma coisa, eu estou sozinho. Né? E se eu desmaiar, quem que vai me socorrer? Será que tem alguém ali? Será que vai sair alguém dali? Você percebe como que é interessante essa questão? Aí você vai para o calçadão. É a mesma coisa. Pega um calçadão, vai no calçadão de uma cidade, né, qualquer cidade, e anda no calçadão às 10 horas da noite. Você vai ter medo, porque você está sozinho lá. Então isso não te leva a refletir que você primeira coisa que você precisa para se sentir seguro é ter gente perto. Andar em grupo, de né? outras pessoas. tudo Então, misturado. agora o que o urbanismo fez nos últimos anos, a não ser isolar as pessoas? Os prédios, apartamentos. Então, tá aí, ó. Quer dizer, Por como você estava condomínio, batendo papo com a gente aqui condomínio, antes, quer dizer que o homem, você bem colocou, o homem da caverna era bem mais social do que o homem Sim, hoje. claro, né? ele se socializava, ele vivia numa caverna, verdade. numa sociedade ali pequena, mas eles se protegiam. Aí hoje verticalizou. Um defendia o outro, um sabia dos problemas do outro ali, um saía para caçar, não voltou porque morreu. Vamos atrás, vamos ver o que aconteceu, não sei o quê. Então, mas tinha uma sociedade ali, existia uma sociedade, era um grupo. Então ele se sentia seguro dentro da caverna. Qual a segurança que uma caverna tem em relação, por exemplo, a um animal que nem peçonhento, uma cobra, um escorpião, né? Não tem segurança nenhuma. É verdade, Tá certo? verdade. Então, tem segurança para um mamute, né? Que não entrava lá dentro. Mas um animal. No resto... Mas ele se sentia seguro. Porque um ficava acordado, o outro depois acordava para tomar conta. Era a coletividade, né? As Isso, pessoas, né? Então, e aí hoje nós fomos para os prédios, tá? E eu não conheço o vizinho que mora no andar meu, do prédio, né? E quando eu encontro com ele, tem cara que não fala nem bom dia, nem boa tarde. Até condomínio industrial isso tem. Em condomínio industrial. Podemos chegar aqui, né? Condomínio industrial também tem isso. Não se conhece, Então, né? isso, não se conhecem. É. Então a pessoa vive com medo, mas por quê? Porque ele não se socializa.
né? Que é diferente da comunidade, por exemplo, do Zaira, por exemplo. Às vezes as pessoas se conhecem mais. Isso, exatamente. Eles formam uns grupos. Então uma casa encostada na outra. Eles se ajudam mutuamente ali, entendeu? Existe essa percepção, né? Então, mas à medida que a pessoa evolui, parece que ela se fecha. Né? Ela deixa de pertencer, parece que ela não pertence mais àquela comunidade. A semana passada, eu tive num almoço com alguns amigos em São Paulo e eu vou de trem, né? Pego o trem, o metrô, ando bem, tranquilo, tá, sem problema nenhum, acho interessante, né? Porque as pessoas falam determinadas coisas do transporte que eu não consigo, assim, às vezes as críticas, identificar, né? Aquela crítica tão asquerosa em relação àquilo ali, né? É claro que pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado. Lógico. Até a vida da gente pode ser melhorada, lógico. mas tudo depende de uma situação que você tem que estar debatendo e levando. E aí, assim, né? Tem um camarada de Santo André, amigo da gente, que, assim, até falei para ele, né? Eu falei para ele, assim, se ele não tiver dinheiro e ele não tiver pessoas que auxiliam ele não consegue sobreviver 3 dias numa cidade. Ele morre em 3 dias. Por quê? Por quê? Ele não sabe mais viver na cidade. Ele não consegue perder o hábito, ele não né? consegue. Ele tem medo de andar no metrô, ele tem não sei o quê, ele não, para chamar o Uber, ele tem que ligar para o escritório, para a secretária chamar o Uber para pegar ele naquele ponto e levar ele para tal ponto. Gente... Ele está cercado de pessoas que ele pode conversar. Isso é louco. E ele não eu faz falei, isso. Cara, você está... Né? Nossa. A pessoa ela tem que viver sabendo viver. Simples. Né? Não se isolar. Então ele foi se isolando. Até que não conseguiu mais. Hoje ela é uma pessoa que, se ficar, né, assim, se ele ficar sozinho no mundo, ele morre. Está sozinho na multidão, né? Está sozinho numa multidão. Né? E aí com medos, com histórias, sem ter acontecido nada. Sabe? Ou seja, as pessoas têm muito medo hoje de viver. Né? E o urbanismo justamente é para combater isso. Aproximar. É uma sociologia, talvez. Que não é praticado, mas o correto seria esse. O urbanismo ele tem que fazer as pessoas se socializar, trazer elas para uma perto da outra, fazer elas ter esse contato, ter esse diálogo, ter seus posicionamentos colocados, né? Ter esse convívio. Aí você melhoraria, por exemplo, a segurança pública. Tá? À medida que você cria uma rua só comercial, você joga essa rua numa possibilidade de haver assaltos constantes lá. Quando você mescla um comércio com residências, com prédios, não sei o quê, você cria movimentos de pessoas diferentes. Mas você, por exemplo, se tiver uma rua cheia de gente, mesmo você não conhecendo ninguém, você se sente seguro. Porque tem gente ali na rua, tem gente ali, tem gente Porque ali. É o que eu falo, tem gente boa, né? tem gente ruim, mas tem um olhando o outro, né? Tem um Exato. olhando o outro. Então, e justamente o urbanismo tem feito o oposto. Ele tem isolado, né? Isolado as pessoas. Então, mas aí vamos partir para essa discussão, achei interessante, puxando um pouco agora então pela questão da ciência, como você falou mesmo, é um estudo, concordo. Desenvolvimento econômico, né, que foi uma área que eu atuei. A questão do planejamento urbano versus desenvolvimento econômico. Eu não posso estar falando uma grande, vamos dizer assim, inverdade, né? Mas hoje, pela situação atual, né? Porque antes da pandemia, antes de toda essa crise, certos comércios, certos prestadores de serviços se instalar vizinho de alguém ou próximo de casas se tornava uma coisa quase que impossível, né? Hoje, eu acho que tem que se pensar essa questão um pouco com mais clareza da necessidade de criar geração de emprego com um planejamento urbano sustentável. Né? Como é que você vê isso? Como é que a gente pode chegar, não vai chegar a um consenso, mas fazer uma forma de que há uma convivência melhor, porque eu brinco assim, você falou até do pastel da feira aqui, viu, pessoal? Estava comentando com a gente, ele vai dar uma receita de como comer o pastel da feira, é verdade. que o Edson passou pra gente antes de começar aqui. Mas técnicas. Todo mundo gosta, você gosta do pastel da feira? Sim, lógico. Tá, mas, Luiz, você também, né? O Giba, então adora. Mas quem quer a barraca do pastel da feira em frente à sua casa?
Ninguém. Então, eu ia jogar 4 horas da essa manhã, pimenta aí, pessoal. como conviver essa ciência do urbanismo com a questão de empregabilidade, desenvolvimento econômico, como você bem colocou, mesclar residência com algo que vai gerar emprego e renda. Então, é o olhar diferente daquele olhar que está sendo praticado. Né? Então, assim, porque o olhar lá atrás dos anos 50 era o quê? No planejamento, era você criar os bairros residenciais, Exato. criar os bairros comerciais, Plano diretor os aí, bairros né? industriais. Que nosso E aí Sertãozinho e Capoava, por exemplo. Isso, aqui, aí você criava os eixos de ligação, pro Vias cara ir, arteriais. voltar, vias arteriais, não sei o que. Não sei o que. Então, isso está mostrando que não vai ser possível. Não vai ser mais possível. Realmente, Entendeu? nos bairros Zaira, por exemplo. No Zaira, por não exemplo, só no Zaira, como em todos os lugares. Então né? você tem que mudar esse conceito. Né? Você tem que o quê? Você tem que levar novos conceitos para lá. Quais são os novos conceitos? Você criar pequenas manufaturas, atividades, por exemplo, no Zaira. O Zaira comportaria muito bem você ter uma manufatura de confecção. Você Sim. tem mulheres em abundância, você implanta verdade. cursos profissionalizantes ali, tá certo? E aí você leva o empresário, porque o empresário ele vai, mas ele quer ter lucro. Essa história de levar o empresário, né, para ele pagar a conta, ele não quer. Né? Eu também, eu acho que isso é ridículo. E tem muitos que falam isso, né? Propõem isso. Não, vamos levar o empresário lá porque ele paga a conta. Não, ele não vai lá para pagar a conta. Ele vai lá para ganhar dinheiro. Ele vai investir, ele tem né? dinheiro, ele quer dinheiro. Acho que ele acaba gerando emprego e renda, arrecadação. Sim, ele arrecada tributo, gera emprego, conta, né? faz um monte de coisa. Ele está melhorando aquela região, né? Mas ele tem que sentir a atração por aquilo ali. Então, cabe ao setor público dar essa atração. Mas não, o que a gente vê é o oposto, né? Você não tem a atração. Você tem o quê? O que você propõe, então, no caso, seria mudar a lei de zoneamento, talvez, alguma coisa assim, para que pudesse ter uma área de investimento, então, talvez. E essa mudança da lei parque. de zoneamento não é só mudar a lei de zoneamento dentro do gabinete. Essa lei de zoneamento tem que ser mudada com essa bandeira que o cidadão levanta lá no Zaira e ele fala, pô, se nós tivéssemos uma grande empresa aqui de confecção Nem que saía empregasse longe, né? 100 mulheres aí, por exemplo, ou 50, 100 mulheres, não sei o quê, elas teriam onde trabalhar, mudaria a qualidade. Eu não digo nem uma grande empresa, mas criar uma rede que fique grande, né? Por exemplo, ali, né? Num fluxo, numa lógica ali que elas possam estar trabalhando. Várias pequenas empresas ou coisas assim. Então, mas você manteria a pessoa ali, ela não seria se deslocar, se desgastar. Claro que a administração, a governança aí tem que entrar o quê? Tem que ver quantas mulheres dependem de creche, ter creche para isso. Tudo estatística em cima de tudo. Isso. Ou seja, em cada canto da cidade, agora, podemos enxergar uma oportunidade desde com o planejamento urbano. Por exemplo, você pega assim, por exemplo, olha, vou pegar um exemplo. Vamos investir, nós vamos construir uma fábrica de cerveja em São Paulo. Aonde você construiria a fábrica? Em Mauá? Não. Você construiria a fábrica também, né? Em São Caetano? Não. Você construiria ela, vou falar uma outra cidade, Sorocaba? Também não. Mas por que não essas cidades? Mas onde você construiria? Eu construiria em Itu, em Jacareí. Água, né? Mas por quê? Você tem mão de obra já treinada. Você tem verdade. outras indústrias cervejeiras. Entendeu? Então já é o quê? Uma vocação da cidade. A vocação da cidade, o que é? Tem várias fábricas cervejeiras. Então eu vou construir uma fábrica lá. O empresário, ele pensa assim. O cara vai sair de uma empresa e vai entrar na sua. Então, porque ele vai lá, o Senai tem curso. O desafio de mão de obra é muito grande hoje, né? Para o investidor. Tem curso de trabalhar em cervejaria. Então ele pensa dessa forma. Então não adianta você falar assim... Quando o pessoal fala assim, eu vejo o pessoal falar, vamos trazer indústrias para Mauá. Mas aonde vai pôr? Que indústria? Não vai ter. Esquece. Agora, pequenas confecções é possível. Ou outros segmentos até, né? Outros segmentos, né? Então, mas vamos discutir, né, em cada ponto da cidade o que pode. Outra coisa de incentivo, só fazendo dentro disso daí, por exemplo, quando se coloca, né, a participação do setor público, então nós vemos, por exemplo, Mauá tem um privilégio no transporte. Só Mauá e Santo André tem esse privilégio. Essas cidades têm 3 estações de trem da CPTM. Nenhuma outra cidade tem. Tá? Mal trabalhadas, né? Guapituba, a Central e a Capoava. Isso. Tá? Santo André, Pirelli, uma coisa. Pirelli, então você pega o trem, Saladino.
Você pega o trem... Tem 4 até. Se colocar a parada pilhar para Santo André. Ela foi desativada, mas vamos tentar reativar. E Santo André vai sair com uma estação a mais aí. É verdade. Então, por quê? Porque tem alguém enxergando, né? Tem alguém enxergando alguma coisa no futuro. É verdade. Tá certo? Verdade. Então essa a diferença. Santo André tem uma vocação como cidade e tem alguém enxergando alguma coisa para o coletivo. Verdade. Tá? Então vamos pegar Mauá. Você pega o trem, tá? Ele para em Mauá, o trem quase que esvazia. Aí você vê quantas pessoas descem no Guapituba, quantas descem em Ribeirão e quantas vão terminar lá em Rio Grande da Serra. Né? Então você vê que o trem vai quase que vazio praticamente. Tá? Qualquer horário. Praticamente a última parada. Eu já fiz essa viagem de volta, às vezes eu fico passeando que é para medir isso em horários diferentes e tal. Parece meio louco, mas é isso aí mesmo, pessoal. Você tem que estar vivendo, né? Viver a cidade para entender poder, o que é verdade, tá poder opinar e discutir, né? Então você tem uma estação do Guapituba que ela consegue embarcar e desembarcar mais passageiros do que Santo André? Não consegue. Ela é menor a estação do que a estação de Santo André. Mas ela consegue embarcar e desembarcar 15 mil passageiros tranquilamente por dia. Ela tem esse fluxo de pessoas? Não tem. Tá? Você tem algum número já em cima disso, Edson? Já tem essa observação de 15 mil que ela comporta e não tem essa... Sim, o que ela comporta eu tenho. Eu não tenho qual é o número real de exato, né? Mas é pouca gente que utiliza a estação. Tá? Então você tem um equipamento urbano de qualidade, tá certo? De transporte rápido, né, tudo mais, que está sendo desperdiçado. Então você tem que pensar o planejamento em como utilizar aquilo que você já tem. Então aí entra o urbanismo, né? Vou discutir a região, vou discutir culturalmente, o que nós temos que mudar e tudo mais. Aonde que entra o setor público? Ele entra no quê? Você pega, por exemplo, qual é a distância agradável para você sair da sua casa e ir a pé até a estação? 500 metros? 600 metros? Tá, vamos por 500 metros. Faz um raio de 500 metros em volta da estação do Guapituba. É uma área considerada. Por que não existe um incentivo da prefeitura em mudar essa área, o zoneamento, chamar o empreendedor e falar assim, olha, aqui você pode fazer prédio de 30 andares se quiser. Porque o cara vai ter como sair dali e se locomover, sem precisar de carro, gente. Já existe a estrutura, você já tem tudo. Aliás, muitos empreendimentos em São Paulo pensaram isso. Mas isso já não é um caminho natural que vai acontecer, Edson, talvez? Não. Falando aqui, São Paulo porque a cidade de Mauá está se não. Aí vem o administrador público, ele põe uma taxa de TCU, que é uma contribuição urbanística, que o empresário tem para fazer um prédio hoje por 500, 600 mil reais, pagar para a prefeitura, que ela não diz direito onde ela vai pôr esse dinheiro, tá certo? Para ele fazer um prédio para vender daqui 3 anos. Ô, gente, você quer atrair um empresário dessa forma? Esquece. Esquece, isso é inviável. Tá certo? O cara começa a ir embora para outro lugar. Tá certo? É porque o empresário enxerga isso. Ele vai em busca de incentivo fiscal também, né? Incentivo fiscal e mercado. Luiz, eu acho que aí o incentivo fiscal é bem colocado em segundo plano. É mais como o Edson falou mesmo, entendeu? É ter a oportunidade de desenvolver um negócio dele. Claro. Mas aí, se você aplica essa situação, quando você tem um empreendimento, você tem que pensar também urbanisticamente, todos os equipamentos públicos tem que ter em volta. Claro, né? não. Então, mas aí o empresário creche, mobilidade. Aí sim, eu ia chegar nisso. Chegar nessa discussão. Claro, né? porque ele vai ter o lucro de tudo que ele está fazendo. Então, olha, mas só que nós vamos ter um adensamento populacional e nós vamos precisar de mais escola, mais creche, mais saúde. Ele fala, não tem problema. O cara que faz um empreendimento de 400, 500 apartamentos, fazer uma creche para ele é bem simples, né? Não é difícil. Não, mas devem estar falando assim, a manutenção. Quem vai fazer isso aí depois? A manutenção, aí o número de carros. Que estão nos ouvindo. O morador que está morando ali vai pagar tributo. Ele é consumidor.
Né? Ele é consumidor, ele vai comprar no mercado, ele paga imposto no arroz que ele compra, em tudo que ele compra, no que ele abastece, se ele tudo que ele usa ali, ele contribui tributariamente. E dá para manter uma creche, né? Não é nenhum custo absurdo também, né? Bom, Assim, mas acho que a gente vai entrar numa questão mais tributária, Sim, de finanças, que vai fugir um pouquinho aqui, mas você tem razão. Mas eu quero que você venha uma hora, né? Convidar Agora, já para discutir pouco- essa questão aí exatamente. das Quando você finanças coloca, por e o exemplo, planejamento urbano, que é muito importante. quando você coloca, por exemplo, que nem São Paulo, é muito interessante. São Paulo criou linhas de metrô, que nem a Lilás ali, né? A linha 5, acho que é a Lilás. E ela foi até Campo Limpo lá. Inclusive, é um passeio essa viagem de metrô. Né? Quem tiver a oportunidade de um domingo ir passear, eu gosto, por exemplo, de fazer, às vezes eu vou até de domingo. É um passeio essa viagem de metrô, da Chácara Clabinha até Campo Limpo. Tá? Porque é uma viagem. Dá 1 hora de metrô ali. Então você imagina o metrô na velocidade que é tudo mais, para dar 1 hora a distância nossa, que ele isso é percorre. é verdade. Tá? E é muito legal esse metrô aí. Tá? É uma montanha russa, né? Internamente, assim, é uma emoção de você andar. E o monotrilho também. Quem tiver a oportunidade de andar Já no andou de monotrilho? Já. Já. Eu sou fã dessas coisas assim. Então, São Paulo estabeleceu o quê? Todo prédio construído dentro da proximidade da estação do metrô não tem mais garagem para automóvel. É verdade. Olha só, isso é inovação, entendeu? Então assim, não, o empreendedor, o cara vai ali, tem um terreno, ele vai empreender, ele vai incorporar um prédio, vai fazer lá apartamentos pequenos, que é para o morador sozinho, de casais ou não sei o que, tal. Não tem garagem. Sim, porque o objetivo do empreendimento é o quê? Fazer o cara utilizar o transporte do metrô. Entendeu? Por isso que está levando, porque está autorizando o empreendimento, está incentivando esse tipo de coisa. Tá? Então, Ou usar bicicleta também. ou usar bicicleta, ou usar uma. Então é isso que falta, né, na visão dos administradores aí, dos pensadores, né? Tá faltando isso daí, essa inovação. Mas essas regiões são esse bem passo. planas também, viu, Edson? Hã? Essas regiões aí que você está falando são planas, não são morros, né? Mauá tem muito morro. Aliás, Mauá significa terras altas, morros, né? Exatamente. Aquela coisa Então, mas toda. o- É um desafio para o quem morro, mexe exemplo, no com caso o do urbanismo. Zaire, Então, o para o Zaire- empreendedor, ele não é nada assim extraordinário, entendeu? Para quem vai fazer um prédio, se ele é plano ou é um buraco, não tem muito. Não faz muita Sabe, diferença. não faz diferença, não é a coisa. O Zaira, né, é assim, quando você coloca ali do Zaira, o que eu imagino? O Zaira, assim, ele não dá para ser destruído e reconstruído. Não, isso é... Esquece, tá? O adensamento populacional do Zaire, eu acho que é o maior do planeta Terra, ele só perde para a China. Tá? É muito Porque grande, né? A É Castelo demais. Branco tem 3,5 km, 4 km no máximo, né? E você vê a largura que tem essa bacia do Corumbê, você vê que o adensamento populacional é grande. É demais. Então o Zaire, é que eu falo assim, ele tem que ser reconstruído em cima dele mesmo, né? Então você tem que transformar ele, né? mudar culturalmente a consciência das pessoas, levar os investidores para lá, criar mecanismos de ofertas de emprego e você reconstruir a cidade sem tirar as pessoas de lá. Né? Você vai reconstruir. O bairro, né? Tem- Você falou cidade, vou reconstruir É, o É, bairro. o daqui a bairro, pouco. o bairro. Então, tá vendo? A ideia dele é transformar o É a Zaire. bandeira, ó, a Ele vai bandeira. separar o Zaire de Mauá. Não pode criar. Não. O Mauá não aguenta mais despesa. O Mauá É tem verdade. que ter receita e cortar despesa. É né? verdade. Tá certo. Então é isso. Né? Mas o Zaire, eu acho que ele tem que ser reconstruído pelos cidadãos que lá habitam. De que forma? Essa forma. Né? A pessoa, o incorporador, a pessoa que mexe com grandes empreendimentos, ele vai para o Zaire construir um grande empreendimento se ele sentir que tem viabilidade, né? Bom, Para os onde- cidadãos que moram lá comprar lá. Tá certo? Então, quem cabe criar essa situação é o setor público. Ele tem que Incentivar, fazer né? Ele tem que esse criar namoro, né? Abrir esse caminho de namoro e tudo mais entre cidadão e investidor. Tá? Entre cidadão e empreendedor. Né? Aí você mudaria a cara. Não é em um ano, não é 2. São 20 anos, 30 anos, mas você daria um rumo, ou seja, você mostraria alguma coisa que possa estar mudando lá na frente. Edson, só para não fugir um pouquinho do Zaira, podemos até, já fomos, voltamos do Zaira, que realmente é um desafio ali, né? Grande para a cidade, e outros bairros, assim como o Zaira, em outras cidades também são.
Mas assim, aqui nós temos também, por exemplo, o Sônia e o Silvia, né? Que se sentem às vezes isolado, e o próprio Vila Carlina no Sertãozinho, né? Como é que você vê a questão desses dois bairros também que estão nessa questão urbanística bem afastados? Um dado que seria interessante esses três regiões, vou falar, esses três bairros, são pontas da cidade, São pontas, né? é verdade. Que se estabeleceram ali, que cada um teve uma história na sua formação. E todos vivem a mesma tragédia, né? Dessa história, tá? Então eu acho assim, um dado interessante, eu não tive tempo de pesquisar, mas era, por exemplo, pegar o censo, né, de 1995, final da década de 90, de quantas pessoas moravam na Vila Carlina, quantas pessoas moravam no Capoava e quantas pessoas moravam no Sônia e Silvia Maria. Aí você vem, pega o último censo realizado e pega quantas pessoas moram nesses bairros. Houve um acréscimo ou um decréscimo populacional? Entendi. Entendeu? E a Vila Carlina tem a questão do Polo Industrial Sertãozinho, tem que saber também quantas pessoas trabalham ali nas empresas para ver mas houve um acréscimo populacional? Não houve. Ele teve um papel preponderante lá no início? Sim, teve. Por quê? Porque começou a se instalar indústrias, atividades na região do Sertãozinho e você tinha uma distância em relação à cidade. Uma distância até que era uma certa dificuldade para se chegar lá. Né? Porque hoje em dia existe asfalto e tudo mais, mas teve anos e anos que não existiu. Não tinha nada. Tá certo? Não tinha nada. Aliás, tá? O pessoal, eu fui aprender também a dirigir lá no Sertãozinho, lá no loteamento Coral, que hoje é a Ciban. Então, né? O loteamento do Coral tem 50 anos. Faz muito tempo. Né? Eu já passei um pouquinho de 50. Entregou, já me não, entregou a eu tô idade. falando- Não, mas idade, o loteamento Verdade. foi aprovado Foi, lá em foi. 50 anos atrás, Foi, então você verdade, vê como é que é. Né? Verdade. E aí você pega, por exemplo, você chega, vamos dizer, em Capoava ali, né? Você vê o pessoal reclamando. Do Polo, que chegou primeiro que eles, né? Né? O Polo chegou muito antes do que as próprias casas, então, né? aí assim, a poluição aqui é terrível, não tem educação, não tem posto de saúde, é precário. Então, mas não está se deteriorando ali e a administração não faz nada por essas pessoas. Eu digo fazer alguma coisa no sentido de não ficar investindo, né? Talvez seria resgatar essas pessoas de lá, tirá-las de lá e levar para uma outra situação. Eu não sei, estou propondo assim, são ideias. Né? De repente você chega lá, quantos moradores você tem em Capoava Fazer uma hoje? remoção, 500 no caso? pessoas? Sim. Ué, será que não era melhor levar eles para um outro bairro com melhor Talvez qualidade? Santa Cecília, com está melhor... falando ali para baixo também é um caso de se pensar, né? Você tem o Capoava em torno do Polo, que é o Não, Silver. isso, Santa Cecília, que é uma Sônia área que Silvia, Santa alaga, uma Cecília, área que tem uma série de problemas. Série de cheio de- problemas. Então, e aí, por exemplo, você pega, por exemplo, esse imóvel, essa casa que o cara tem ali em Capoava, que ela está totalmente deteriorada, num lugar baixo, lugar ruim e tudo mais. Você acha que você liberar aquilo ali e falar assim, nós vamos mudar o zoneamento aqui, né? Então isso daqui vai ser só comercial, vai ser só de serviço, industrial, ou não sei o industrial. quê, galpões, não sei o que lá. Meu, a casa dele passa a valer uma grana, dá para ele vender a casa e comprar uma outra num lugar melhor. E você acha que ele não quer ir morar melhor? Ué, todo mundo quer ir morar melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Então, e não é uma coisa. Agora, isso daí depende do quê? Depende de uma vontade política muito grande, depende Dá de trabalho uma para fazer. Câmara de Vereador engrenada em realmente levar ações para o cidadão que vá de encontro à melhoria da vida dele. Porque a melhoria da vida dele não é só dar de pirona. Entendeu? Não é só dar de pirona. Né? Que eu tenho até em relação a remédio, né? Eu tenho uma ojeiriza, né? Eu falo em relação a remédio, que eu já faz muitos anos que eu não tomo remédio. Graças a Deus consigo ter essa qualidade de vida, tá? Bom, hein? Bacana, Porque muito eu bom. falo que assim, se fosse bom, chamava curédio, né? Era para curar. Como é remédio, é para remediar, né? Não resolve, né? Não resolve, né? Só remedia. Ele remedia, né? Mas isso é um outro outro debate. debate que a aí, gente né? pode estar fazendo. Né? E aí isso ocorre no Sônia Maria. Sônia Maria, eu andei pelas ruas lá, uns 2, 3 anos atrás, vendo. Então o que você tem? Você tem um bairro antigo, com casas, moradores antigos, que os filhos desses moradores, à medida que cresceram, se profissionalizaram, saíram de lá foram também. embora de lá. Então você vê um bairro inseguro, o pessoal reclama muito, são casas Antigas, né? antigas, habitadas por casais idosos, que estão lá,
né, assim, tal, e aquilo vai ficando, vai se deteriorando, né, você vê, o comércio vai fechando, porque não tem comprador, não tem consumidor para o comércio. Vai virando um bairro antigo, né? Então, é um bairro velho, assim, que não tem, e as pessoas vão se deprimindo. Isso é o princípio da depressão. É verdade. A pessoa não enxerga, né, uma melhoria para a vida dela, ela não enxerga, ela sai na rua, é sempre aquela coisa degradante, né? Aquela coisa que vai... E o fulano lá? Não, o fulano ele morreu, né? Muitos anos, já estava, não sei o quê. Mas a mulher dele, né? A mulher ficou aí, agora os filhos, não sei o que eles vão fazer, se vão alugar casa, se não sei o que lá. Então as histórias, elas são essa, é a realidade da vida. A gente fala assim, ai, que pena, coitadinho, não sei o quê. Claro que pena, coitadinho, mas a vida é isso. E agora, né, esses dias atrás saiu de novo na Globo a questão da poluição, que diz que é toda originária do polo. Tem que saber realmente, porque teve situações de pós, de outras cores aparecer, e não sei, depois foi provado que não era originário do polo. Não estou defendendo o polo, ok? Para as pessoas que moram lá e têm algum problema de saúde, respiratório, correto? Mas assim, a gente tem que ter como o Edson está bem colocando, uma sintonia com o que está acontecendo com a população e procurar mecanismos de saída, seja com o poder público, com a iniciativa privada, que aí se faz muito presente, que acho que deve fazer muito mais para aquela região e pode fazer, o polo petroquímico. Aliás, tem o COFIP, que é o Comitê de Fomento do Polo Petroquímico, todas as empresas ali, justamente estudar, como você falou, essa ciência do urbanismo, uma questão de melhoria, do que ela pode estar fazendo. Porque nós temos os órgãos, Luiz, por exemplo, a CETESB, que teve até um tempo atrás umas multas, mas que, no geral, o polo está atendendo às especificações técnicas na questão ambiental, correto? Sim. E o meio ambiente interfere diretamente na questão urbana, né? Está muito bem ligado, o urbano e o meio ambiente. Então, Edson, acho que você está colocando com muita propriedade essa questão. Também acho que é um assunto para debater com mais clareza, com mais tempo, né? Tempo, essa porque questão do o tempo está tão bom aqui que a hora voou. A hora voou. Entendeu? Incrível. E né? aí, assim, onde entra o urbanismo aí? Vou colocar suposições, tá? Não tem estudo assim. Mas você tem o Sônia Maria próximo ao terminal do trólebus. Ali, do próprio terminal. Ah, é verdade. Nós temos uma estação, um terminal de trólebus dentro da cidade de Mauá. Eu acredito que 95% da população nem conhece, né? Que nós temos, quando fala assim, não, Mauá tem trólebus. O cara fala, não, imagina. Aonde? Mauá onde tem trólebus? Então, no Sônia Maria. Sônia Maria, é verdade. No cantinho lá, mas tem. Tá dentro de Mauá, tá certo? Então, de repente, você pode, por exemplo, criar um plano urbanístico habitacional para a região do Sônia Maria. E criar um polo, criar uma ocupação intermediária entre indústria e habitação, uma ocupação para empresas, para galpões, para prestadoras de serviço para o polo, por exemplo, onde é o Silvia Maria. Tá? Entendi. Logística, empresa de logística, alguma coisa ali. E você criar entre essas duas regiões, você pode criar um cinturão verde. Verdade. Você pegar uma faixa aí de 50 metros de largura, 30, não sei aí. Aliás, o tipo de empresa da área de florestal que entenderia. Você faria o quê? Uma floresta verde. Aliás, para o polo seria muito interessante, que seria uma certa compensação até ambiental que eles podem estar trabalhando. E você acha que o polo não contribuiria com isso? Sim. E daria uma qualidade de vida para a população. É verdade. Então, assim, é uma coisa que parece que essa visão... Parece que é um sonho, mas não é, né? Não. Quando eu coloco algumas coisas aqui e falo para as pessoas, falo para todo mundo. Dá para fazer. Quando a gente coloca algumas coisas aqui em uma hora, eles falam assim, não tem dinheiro. Meu, dinheiro nunca ninguém vai ter para nada. Por isso que a gente trabalha. Né? Tá certo? Então, assim, o que tem que ter é projeto. Se você tiver o projeto, você vai buscar esse dinheiro de alguma forma, através de orçamentos, repasses federal, da União, estadual, seja o que for, né? Você tem que ter. Para buscar em organismos internacionais. Ali, por exemplo, a ligação da atrás. Avenida Ayrton Senna com Sônia e Silva Maria, essa ligação que foi agora recentemente melhorada lá, o pavimento e tudo mais, essa ligação está dentro de uma área da Petrobras. Você sabe disso, tá certo? Não é uma rua pública aquilo ali. Em tese. É um caminho. É um caminho que foi feito, ocupado, nem vamos chamar foi de servidão, passando, uma servidão, é uma servidão. Aquilo não é uma rua, não é nada, é uma servidão que hoje passa um transporte violento ali, tá? Nós temos, por exemplo, na Avenida
Oscar Niemeyer, que é a que sobe ali, que é o trecho que chama Rodoanel, Do Rodoanel, fala não sei o quê, mas é Oscar Niemeyer ali, né, que passa do Oratório e do outro lado é a Petrobras. Né? Então, quando você chega ali em cima na Nova Mauá, se você pegar ali na Nova Mauá, naquela rotatória da Nova Mauá, você quase enxerga a estação do trólebus lá do Sônia Maria. É bem próximo, né? Se você chegar com um projeto ali, dentro de Mauá, o outro lado é São Paulo, se você chegar com um projeto de uma ligação daquela rotatória lá no terminal metropolitano, você chegar com um projeto para a Petrobras e falar assim, olha, se vocês construírem isso aqui para nós, tá? Nós devolvemos aquele trecho lá para a área de vocês, a servidão para vocês. A Petrobras faz, a Recap faz a obra, entendeu? Eles têm recurso para isso, é um negócio que se acerta. Agora, quando você coloca isso daí, existe pessoas interessadas nessa discussão? Não tem. Né? Você não vê. Parece simples, sabe? Mas tem que ter esse incentivo. Tem que ter a discussão. Você tem que abrir a discussão. Você tem que chegar, né? Lá na Recap com um projeto consistente, uma coisa discutida, com custos, com não sei o quê. Né? Eles vão avaliar, falar, ó, se vocês fizerem isso aqui né? Temos, em vez de gastar dinheiro com a manutenção da servidão, podia ter investido esse dinheiro numa coisa nova, tá certo? E devolvia a servidão para a BR, para a Recap. Então, é esse tipo de coisa na cidade que a gente sente assim, que parou, né? Parou. Tá? Começar a enxergar esses caminhos, né? Como é o caso do piscinão ali do Jardim Zaira, que ali tem um acesso fácil para fazer uma ligação atrás da Casas Bahia ali, né? Então, para sair aí você tira aquele farol, aquele pessoal, aquela fila que fica ali. Para sair ali na Nova Mauá, para sair no trecho do Rodoanel ali também. Você tem que porque o fluxo agora, existe ali, né, algum projeto disso aí? Não tem. Eu acredito que talvez até tenha. Tem uma história. Mas eu também acho que tem, viu, Edson? Eu acho que tem, mas eu acho que é não muito conheço, difícil. não conheço. Deve ser muito difícil mexer. Tem uma história em Mauá, né? Que eu vou pegar pinceladas dela, tá? Que eu acho que o que culminou, você sabe que Mauá é a única cidade que foi privilegiada com acesso bom para o Rodoanel. Ribeirão Pires não tem, né? Não. Então, mas Mauá tem um acesso respeitável para o Rodoanel. Eu posso não puxar a sardinha um pouco pro meu lado, né? Foi a época que eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então, mas em 97 começou essa discussão, né? E eu fui um dos que... Parece que foi uma briga para... Fui buscar um abaixo-assinado junto aos empresários aí. Isso, então. O prefeito era o Oswaldo. Aliás, o Luiz, vou aproveitar aqui esse ganchinho, né? Sim. Você já convidou o Oswaldo, né? Para vir aqui, vamos aguardar o Oswaldo aqui logo para estar rememorando toda essa participando aqui, aí. Contando um pouco da sua história. Vai ser uma boa. Vai ser um bom encontro aí. Vai ser um bom encontro. Vamos lá. Gostaria de ouvi-lo mesmo. Com certeza. Né? Mas então, assim, você veja como é que é. Por que essa história se concretiza? Tá? Lá na década de 60, eu vou falar assim, tinha um bando de doido, né? Porque quando as ideias são inovadoras, a primeira coisa que o pessoal fala é que o cara é meio... São maluco, né? Então tá bom, é assim mesmo. Mas existia um sentimento na cidade que a cidade tinha que ser ligada para a Via Anchieta. Esse sentimento percorreu a década de 60, 70 e vai daí afora. Sempre existiu essa intenção de se ligar Mauá à Via Anchieta. Que tá bem próximo. Então, a Papa João 23, ela tem aquela largura de 100 metros, de largura, de faixa de domínio, né? Tem a faixa, é verdade. Para quem fala assim, mas tá doido. Não, tem a faixa de domínio. Tem a faixa de domínio de 100 metros ali. Tá? É verdade. Que foi desapropriada por esses doidos. É verdade. Entendeu? Justamente por lá, essa ideia. Quando você amarrava o cachorro com a linguiça, ele não comia linguiça, ele ficava quietinho com a linguiça no pescoço amarrada. Era vontade de ir pra praia, foi um dos motivos do pessoal da DS quando viu que dava para fazer esse trabalho, porque tinha faixa de domínio da Papa João 23. Então aí eles fizeram a desapropriação, chegaram a fazer terraplenagem e tudo mais, aí teve o primeiro asfaltamento da Papa João 23, mas tudo isso vinha o quê? Vinha um político que falava que ia defender aquilo e vinha... Essa história tem 50 anos. Então, e quando o Rodoanel chega, porque aí ela não progrediu, por quê? Porque atravessava o Parque do Pedroso, pegava a área da Billings, envolvia São Bernardo para sair lá na Anchieta, área então de era Manancial. complexo, dependia do DR, mas o DR tem esse projeto desde a década de 60, de 70. O DR tinha esse projeto aí lá. E era uma vontade política da cidade, tá certo?
Mas só que tinha uns empecilhos ambientais ali, umas questões de estar em outras cidades e tudo mais, não sei o quê. Quando sai o Rodoanel, tá? Que o governo fala, que a Rodoanel vai parar em Mauá, né, o trecho. Então nós conseguimos uma saída para Papa João 23 e existia uma intenção aquele viaduto, que hoje virou um viadutinho perto da estrutura do Rodoanel, aquele viaduto foi construído para ligar o Polo Sertãozinho aonde? Lá na Jacopêssego. Isso aí já foi idealizado. Aquele primeiro viaduto que você fala, né? Ali o primeiro viaduto depois da Automasa. Qual é o nome daquele viaduto, Edson? Minas Gerais? Falava não, Minas Gerais era o da Saudades aí. É da Saudade, que hoje é Hélio Bernardes. Hélio Bernardes. Não é JK, Juscelino? Não lembro mais também. Não, mas enfim. Gente, acho que já avançamos, né, o Luiz? Mas já? Já. Não papo sei. tá Aqui ótimo. de tempo aqui. Como é que tá? Vamos já passando aí o Giba, né, Giba? Nosso grande finalizar? mestre finalizando. O Edson, o papo tá muito bom. Eu tinha Agradecer. certeza que a gente não ia sentir o tempo Tem passado. muito. Eu deixo o convite aqui, se eu posso fazer isso. Lógico. Devemos fazer que isso. o Edson volte para a gente retomar todas essas discussões e outras mais, que ele tem uma história aqui na cidade de Mauá. Tem uma bagagem, né? Ele tem uma bagagem de informação, tanto histórica quanto técnica também sobre as coisas, né? É uma visão para que a gente possa discutir alguma coisa. Ou seja, quem está assistindo, ele não está falando porque o Edson está chegando agora. O Edson tem todo um trabalho, toda uma história, a família dele, toda uma história na cidade de Mauá. Nasceu aqui na cidade. Nasceu aqui na cidade de Mauá e nós temos a satisfação de estar com ele aqui hoje, ouvindo um pouco. Então, né, infelizmente o tempo é curto. Pelo que ele tem tudo a passar para a gente, mas eu quero deixar um convite para ele aqui, Edson, se você aceitar, para a gente retomar logo uma outra live para ele estar conversando aqui, continuando. Sim, vamos trazer também outras pessoas para debaterem junto também, né? Sim. Essas Não, ideias, então, essas é o contraditório que constrói alguma coisa. Eu queria que você finalizasse, então. Não é a aceitação, é o contraditório, né? Exato. O contraditório que ele é bom, né? Porque aí você pondera, né? Eu falo que uma grande dificuldade do pensador, do idealizador isolado, é que ele não sabe se ele está correto ou não. É verdade. Né? Então, quando você tem o contraditório, né, é muito bom, porque você reavalia também aquilo que você está colocando, e dali tem que sair alguma coisa boa. Não pode ter o contraditório do cara que é contra sem apresentar nada concreto. Né? E soluções também. Isso, né? Então, Ai, governo, eu sou contra. Entendeu? Não é assim. É verdade. Tá? Mas é isso aí. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade, tá? Eu acho que foi assim legal o bate-papo, né? Agradecer aos internautas, aos amigos, aos colegas aí, todo mundo que possa estar levando, debatendo essas ideias, né? E a gente tem um amor muito grande pela cidade, né? Um amor de raiz aí e tudo mais, né? E sente muito, né? De coração, de ver a cidade se degenerando, né? De não enxergar um horizonte, né? Uma coisa assim, buscar essa vocação, né? A cidade já foi a cidade da porcelana, cidade, né? Ela já foi a cidade não sei o que, ela já foi a 8ª economia do Estado, ela foi... E ela só perdeu, né? Eu falei, mas que negócio é esse, né? Que em vez de evoluir só perde, ela só coleta derrotas? Não, né, povo? Vamos se mexer, né? Vamos começar a coletar umas vitórias aí, né? É isso aí. Vamos sim, vamos construir isso, né? Vamos construir isso. Muito obrigado. Beleza, eu agradeço aqui, então, o Edson, Ciomar, agradeço o Giba, né? Estamos aqui nos estúdios aqui da Pix Live. Agradecer a participação de todos, dos internautas. E fica aí, para a semana que vem, né? O nosso próximo entrevistado, logo a gente já vai passar aí para o pessoal. Vamos passar para o pessoal aí. Tá certo? E quem não viu, às vezes você está vendo agora e não acompanhou, né? Você pode ir no canal do podcast Tempo Real e assistir completo aí na íntegra. Tá certo? Muito Beleza. Meu abraço aí. Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela... Boa noite, gente. Acompanhar todos nós aqui.